Muito bem, meus irmãos, então vamos para a terceira parte, esse terceiro bloco, né, da nossa lição, que é justamente o ponto 3 da lição sobre o propósito e mensagem. Estamos estudando, né, a primeira lição desse segundo trimestre do ano de 2020, né. Bom, sobre esse terceiro ponto, vamos falar sobre o propósito e mensagem. Então, o primeiro subtópico vai falar sobre o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões e ministérios e magias, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Muito bem. Então, o propósito é muito importante porque nós vamos saber justamente o porquê que foi escrita essa carta. Bom, como já foi lido, né, alguns dos propósitos, alguns dos motivos, e justamente nós vamos perceber que Paulo escreveu para fortalecer, né, e amadurecer os irmãos e irmãs que eram cristãos naquele período, ali na cidade de Éfeso, fazendo com que a sua fé possa estar bem alicerçada no Evangelho verdadeiro, justamente porque surgiram muitos falsos mestres, como Paulo descreve como lobos, pessoas que vinham com engano. Também havia motivos de muitos que haviam se convertido do mundo helenísticos, muitas pessoas gregos, romanos, e haviam entre eles muitos que eram místicos, mágicos, né? E pessoas que faziam esse tipo de situação, de criar, iludir as pessoas, né? E muitos se iludiam com isso e acabavam tentando misturar o evangelho com essas ações de magias e de enganos, né? Com as pessoas. Também Paulo daí vai querer, Paulo está com o objetivo, esse propósito de fazer com que o povo se desperte e analise a luz dos escritos de Paulo e do Evangelho, né? Justamente que eles não podem viver nos mesmos conceitos da sociedade sem Cristo. E que outrora, enquanto eles viviam antigamente, então, quando não eram cristãos, na bebedeira, na imoralidade, na prostituição, de forma dissoluta, hoje eles não podem mais viver isso. Por quê? Porque eles, pela graça de Deus, através da fé, foram regenerados, são uma nova criatura em Cristo Jesus. E, portanto, agora eles têm que viver uma nova vida baseada no Evangelho de Cristo. Então, Paulo vai justamente fazer isso para combater aqueles falsos mestres. Dentro do judaísmo existiam judeus que se infiltraram ali em Éfeso e queriam fazer com que o Evangelho se tornasse judaizante. Ou seja, a pessoa até aceitava Jesus, mas tinha que viver na prática como judeu, seguindo a lei, seguindo os preceitos que o judaísmo colocava. E Paulo vai orientar eles que não pode. Nós, o cristianismo, nós somos justificados mediante a fé por tudo aquilo que Cristo realizou através da cruz do Calvário. Então Paulo vai dizer assim, olha, não devemos tratar mal os judeus, devemos levar Cristo para eles, mas não podemos aceitar de que o evangelho seja judaizado.
Não pode. É isso que Paulo tem esse propósito também, e de que haja também uma compreensão, né, dos salvos, dos cristãos, com relação aos judeus, porque a graça era para todos, ou ela é para todos. Como hoje, nos dias de hoje, irmãos, nós também devemos tomar muito cuidado com isso. Serve para nós esses ensinamentos de Paulo. Hoje nós temos diversas escolas de teologias que se fundamentaram. Nós temos gente, teólogos de tudo quanto é tipo de pessoa, cada um se achando mais mestre do que o outro. E alguns nem entendem direito a filosofia cristã, nem o pensamento doutrinário da sua própria igreja. E aí querem ensinar outros sobre teologia e querem ensinar outros sobre doutrinas bíblicas. Gente, nós temos que nos fundamentar no Evangelho, na Palavra de Deus, e ter uma boa formação, uma formação saudável, entendendo que o Evangelho não pode ser mistificado, espiritualizado, judaizado, e de forma nenhuma nós podemos criar um Evangelho cheio de magias e místicas, que isso não é saudável para a fé. Pelo contrário, só causa frustrações futuras. Então Paulo vai combater isso, e essa carta serve para nossos dias plenamente, serviu para o contexto de Paulo, serve para o nosso contexto atual também. Meus amados, vamos então ao segundo subtópico, né, que fala sobre a mensagem, né? A mensagem ali, o segundo subtópico do terceiro ponto. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo e a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade e na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Ok. Então nós vamos ver que a mensagem do apóstolo Paulo, né, justamente vai lutar, justamente vai trabalhar muito forte a questão do corpo de Cristo, né, onde Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo possui membros, né? E esses membros, claro, cada um tem sua chamada, seus dons, né, suas vocações. Bom, mas Paulo vai orientar que Cristo é o cabeça desse corpo e que esse corpo deve ser um corpo saudável que ande de acordo com o cabeça, que é Cristo. Então, Paulo vai trabalhar justamente pela posição de que o crente está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Ele vai trabalhar muito essa questão dos lugares celestiais, ele vai trabalhar muito a questão de que o cristão, ele precisa entender que a condição dele agora é uma condição espiritual, e que as armas que ele tem que lutar, que ele precisa para lutar, são armas espirituais. Ele vai colocar que nós devemos estar preparados, né? Paulo diz, ele vai orientar para que a gente tenha, né? A Bíblia vai descrever isso aí, Paulo vai descrever isso aí na Bíblia, sobre o calçar os pés na preparação do Evangelho, o capacete, né, da salvação, o escudo da fé, a espada da verdade, a armadura, cingindo todo o corpo com um cinto. Nós precisamos entender que Paulo está falando aqui na luta espiritual que todo cristão tem e como ele deve estar preparado para o enfrentamento nessa luta espiritual. Entendendo de que a luta do cristão é com relação à sua vivência aqui nesse mundo, debaixo do pecado. Tem um adversário que é Satanás, que é o diabo, que tenta derrubar o cristão da sua fé.
Entende? Não existe uma luta em igualdade entre o diabo e Jesus. Não tem isso. Jesus venceu o diabo através da cruz do Calvário e Satanás é derrotado desde que Deus o derrubou e expulsou do céu. Ele é um anjo caído, ele é um criado, ele não é um Deus. Mas Jesus não, Jesus é Deus, é o Filho unigênito do Pai Celeste, que é Deus. Então nós precisamos entender que Cristo, ele veio a esse mundo revelar o amor de Deus, o poder de Deus e o Evangelho. O Evangelho que é um novo testamento para a nossa vida cristã. Então precisamos entender que as lutas que nós temos são aquelas coisas que Satanás coloca para tentar nos desanimar da fé, para tentar nos derrubar da presença de Deus. Mas não podemos nos esquecer que é o que Paulo fala, que nós estamos nas regiões celestiais, que Cristo habita em nós, que o Espírito Santo está em nossa vida e que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então precisamos entender que somos salvos, então não precisamos temer, né, as ações do inimigo, precisamos estar alertas, vigilantes, mas não temer. Devemos temer somente ao Senhor Deus, o Pai Celeste, e temer a Cristo, porque Ele sim, Ele é o justo juiz e é Ele quem pode realmente fazer um julgamento correto, baseado no seu amor e na sua graça. Então com isso, nós vamos encerrando aqui o terceiro ponto e encerrando esta lição também, né, sobre o propósito e a mensagem com que Paulo escreve, então, a carta aos Efésios. Meus amados, a mensagem aos Efésios requer um novo padrão de conduta para a igreja e serve para nós também, como igreja cristã no Brasil. Deus espera de nós um padrão de conduta diferenciado da sociedade humana que tem aí, com seu relativismo, com pessoas sem esperança, com pessoas que vivem no mundo de prostituição, de engano, de baladas e festas que só são alegrias ilusórias, com drogas, com vícios, com bebedeiras, com divórcios, com famílias sendo desfeitas. Não é o propósito de Deus esse. O propósito de Deus é a verdadeira alegria e felicidade em Cristo Jesus. Você como cristão, você já é feliz. Você não se casa para ser feliz, você não tem filhos para ser feliz, você não tem um emprego para ser feliz, não. Isso tudo são papéis e responsabilidades que você deve ter. Mas não é essas coisas que te tornam feliz. Você é feliz porque você é um cristão, porque você está nas regiões celestiais, porque Cristo habita em você, Amém. porque Cristo está na sua vida. Esse é o principal objetivo e o panorama geral de toda essa carta que Paulo escreve aos Efésios, inspirado por Deus. Meus amados, encerramos essa primeira lição do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa edificar a sua vida e a sua fé, e que você possa obedecer os princípios da palavra de Deus, e que durante esse trimestre, essas lições preciosíssimas que nós vamos ter, você possa crescer na graça e no conhecimento do Evangelho de Cristo. Deus te abençoe, fica na paz de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos que participaram conosco dessa lição maravilhosa. E no próximo domingo vai ser a lição 2 e vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Muito obrigado, né, Deus, que você possa ser edificado por Deus e seguir todos esses conselhos.